Glória a Deus, eu saúdo a todos na paz do Senhor. Aqui quem fala é a voz semeando a sã doutrina com o irmão José Gomes, amém? Quero trazer uma palavra, uma reflexão a todos nós, amém? Sobre a palavra de Deus, amém? Vamos aqui aprender com o Senhor Jesus, amém? Sobre a palavra. Nós somos aqueles que compartilham, amém? E eu tenho sido movido por Deus aqui nesse lugar. E Deus tem me mostrado muita coisa. Há muito tempo eu tenho questionado alguns pontos, amém? Na minha fé, naquilo que me ensinaram lá atrás. Mas eu fiquei à vontade de Deus. Eu acredito que a todo um tempo a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, né? Estudando as Escrituras, né? Questionando alguns ensinamentos que mesmo dentro da instituição onde nós fomos ensinados, entre aspas, né? Porque ensinaram algo pronto, né? Para nós, e a gente costuma repetir isso aí, amém? Então eu comecei a estudar a Bíblia novamente, para que o Senhor foi me abrindo o entendimento sobre algumas coisas, alguns pontos, amém? Irmãos, o que eu quero trazer hoje é sobre muitas coisas que são citadas nos púlpitos como se fosse por nosso tempo, como se fosse naquele momento você vai abrir a Bíblia e ali aquelas palavras em que Jesus está se dirigindo a um povo num tempo, né? Esse povo estava ali num contexto, vivendo em um contexto, e Jesus chega nesse contexto e Jesus está falando ali como se fosse para a igreja. E nós costumamos dividir a Bíblia em duas partes, Novo Testamento e Antigo Testamento. O que é Antigo Testamento? Antigo Testamento é a primeira Bíblia, a Torá, a lei, que nessa época de Jesus era só o que existia. O Novo Testamento não existia. Então a visão em que Jesus estava, a crença daquele povo que Jesus falava era toda ali, na antiga Bíblia, no Antigo Testamento. Era a Bíblia dos judeus, era o que eles acreditavam, que vinha desde Abraão, as histórias. É tanto que Jesus fazia menção a essa Bíblia toda vez que estava com ele. Quando Jesus, muitas vezes você está lendo e vê Jesus examinar as Escrituras, que muitas vezes a gente repete no púlpito, como se estivesse ali naquele momento Jesus dizendo para examinar a Bíblia. Na verdade, Jesus está falando com os fariseus e seduceus que não acreditavam nele, não acreditavam que ele era o Messias, não acreditavam nisso, era nesse contexto que ele estava, e ele pedia que eles examinassem as Escrituras, porque ali os profetas haviam falado dele. Se eles examinassem, eles tinham descoberto que ele era o Filho de Deus, pelas suas práticas, mas eles não queriam. Por isso que ele chamava eles de cego, eles não eram cegos. Jesus não estava fazendo da cegueira humana, ele estava falando de uma cegueira mental, porque o ego tomava conta dele, porque esse ego é o diabo. Quando a Bíblia, Jesus diz para Judas, um de vós é o diabo, é porque você tem um ego, o ego é a carne. E ele diz para ele, um de vós é um diabo, porque o ego de Judas era muito alto, então eles tinham um ego. Esse ego é que nos faz inchar e não querer ouvir os outros, não querer ouvir outra voz e analisar. A gente quer só aquilo que nos ensinaram, aquilo que está certo, e às vezes nós nos tornamos donos da verdade. Tudo nós temos uma resposta, amém? Fica muito difícil, e Jesus enfrentou esse tipo de gente, como os fariseus e doutores da lei. Eles eram doutores da lei para ele mesmo, é porque eles interpretavam a lei da maneira deles. Amém? Ensinava o povo da maneira deles. E Jesus trouxe a verdadeira interpretação da lei, né? E que eles não conseguiam entender. Onde ele dizia, Jesus dizia, eu quero misericórdia e não sacrifício. Então eles não entendiam. Mas eles não entendiam porque eles não iam examinar. Então acontece muito com nós. Eu era assim, né? Eu achava que eu tinha ali a verdade, porque eu vim de dentro de uma religião em que era uma exclusividade de Deus. Aqui só nós vamos se salvar, aqui as outras estão perdidas. E em todas as instituições tem esse tipo de visão. A gente vê isso claramente, né? O que liga essas pessoas não é Cristo, são as instituições e aquilo que os líderes criaram e acreditam, né? E é difícil tirar da cabeça das pessoas, mas cada um tem seu tempo.
eu não estou aqui para convencer você, porque ninguém me convencia. Foi porque eu me humilhei, desci do pedestal, fui estudar, fui pesquisar, fui ver verdadeiramente texto, contexto. Aí eu eu não sei tudo, mas comecei a entender. Por quê? O Antigo Testamento, ele continua aqui nesse período em que Jesus chega, né? Jesus chega em um contexto ainda, um contexto da lei, um contexto religioso. É por isso que os judeus e seduceus, esses outros, batiam muito de frente com Jesus, porque eles viviam esse contexto de uma interpretação da lei deles mesmos. E quando Jesus trouxe a verdadeira interpretação, ele foi chamado de príncipe dos demônios, de herege. Como hoje, se você trouxer algo que não está na caixinha, que não está naquilo que aquela pessoa aprendeu com alguém, né? Ela não foi nem verificar, ela não foi nem estudar, examinar como Jesus pedia, e você é chamado de desigrejado, que você está com demônio. E isso aí Jesus passou, né? E eu não vou, assim como Jesus não se encovardou, eu não vou encovardar. Agora vai ao critério de cada um analisar, né? Eu sei que eu não sou perfeito, mas cada um analisa, lê, pensa um pouco, aí sim você dá a sua opinião. Mas você é livre para ficar do jeito que está ou não. Muita gente ali não acreditou no que Jesus estava falando. Amém? Então, irmão, falando isso, a gente vê a continuidade. Mateus, Lucas, ainda é continuidade. A lei, a graça, ela vem começar em Atos dos Apóstolos. Esse período até Jesus ir para a cruz era a lei. Era a lei. Jesus estava inserido em contexto, é tanto que a pregação de Jesus do reino era para os judeus. Porque quando o anjo chega com Maria, ele diz assim, tu conceberás do Espírito Santo. E o menino que vai nascer, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado dele. A gente tem que parar. Que povo é esse? Os judeus. Era o povo, Jesus era judeu. Ele veio para salvar o seu povo do pecado deles. Qual era esse pecado? Porque pecado é erro, pecado é transgressão. Então, qual era a transgressão que eles tinham? A quebra da lei que foi entregue para eles. Não podia ser o gentil, mesmo porque nós não estávamos inseridos nessa primeira vinda de Jesus, como muitos dizem que Jesus veio para salvar o mundo todo ali naquele período. Muitos pregam essa parte e pregam assim, eu também fazia isso. Só que quando a gente vai olhar com um olhar espiritual e também se humilhando, a gente vê. A gente assume, porque Jesus mesmo diz isso. Amém? Então, o que acontece? Ele veio para salvar. Então, eles tinham quebrado a lei, eles tinham uma dívida. E o juízo tinha vindo sobre essa dívida. Jesus veio trazer um evangelho do reino, uma interpretação certa, e ele não foi compreendido. Então, muitos entenderam. Mas o que acontece, irmãos? Como é que os gentios tinha uma dívida? Os gentios não tinham lei, a Bíblia mesmo diz, eles não tinham dívida, eles não tinham lei. Eles são perdoados de quê? Eles não têm lei, amém? Então Jesus veio para perdoar a dívida, até Paulo fala, a dívida que estava sobre nós, sobre os judeus, né? Que veio sobre nós. Agora, os gentios foram alcançados pela graça. A graça começa com a pregação de Paulo, ali começa a graça. O que é graça? É você não merecer e receber um presente, né? E receber um presente. Quem recebe o presente tem que zelar. Se nós recebemos um presente de Deus, nós somos um povo da graça, e Deus fez um só povo com os judeus, e não tinha mais essa separação de povo. O Senhor incluiu todos, porque eles não receberam. Então a dívida e o juízo, a dívida era sobre, ele mesmo diz. Ele fala para a mulher surofilícia, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, né? Ele fala para os discípulos para que ele veio, né? Eu vim, né? Juntar Israel aqui, ele queria juntar Israel de novo. Essa e vem a extensão, é estendido, não acaba aqui. Ela é estendida até a cruz, a Mateus, Marcos, Lucas, ainda é na lei. Por isso que você vê muita coisa da lei ainda aqui, amém? Vou continuar no segundo vídeo.